Mas eu estava falando do que a Lulu estava dizendo, e o que eu tenho ministrado em casa, é que Deus tem levantado um mover de oração nesses dias. E para que isso acontecesse, Deus tem brotado em algumas pessoas que têm iniciado focos de oração. Alguns têm dado até um nome de sala de oração. E existem algumas pessoas no Brasil, não muito, talvez umas 4 ou 5, que têm sido portais dessa frente de oração. E eu percebo uma inerência nesses homens. Eles são estudiosos de avivamento. E eles estudam as histórias dos avivamentos. E eles têm se reunido para orar. Mas eu percebo que há uma diferença pequena que pode ser corrigida nisso. Quando você estuda as histórias de avivamento, você vai ver que as pessoas que atraíram o avivamento, primeiro, não eram muitos, eram grupos pequenos de oração. Segundo, você vai perceber que as pessoas estavam buscando a Deus, não o avivamento. Eles se reuniram só para buscar a Deus e o avivamento veio. É bom ler a história de avivamento, mas não podemos buscar a Deus para buscar o avivamento, porque se nós estamos buscando o avivamento, estamos chamando isso de Deus. Não, vamos só buscar a Deus. E deixa Ele trazer o que Ele quiser trazer através da busca que vamos até Ele. Porque eu acredito que Deus vai trazer o avivamento. Mas talvez o avivamento que venha não vai ser como os avivamentos que foram outrora. Por isso que Israel não reconheceu o Messias. Orava pelo Messias, esperava o Messias, mas o Messias passou e eles não reconheceram. O avivamento vai vir, talvez não venha da forma que a gente pensa que ele venha. O irmão fez menção disso. Deus falou para Samuel: Samuel, não ora mais por Saul. Eu larguei o movimento de Saul. Eu já estou fazendo outra coisa. E eu quero, Samuel, que você se conecte com o que eu estou fazendo. Como você se conectou com o que eu estava fazendo no passado. Agora precisa que você mude, porque eu já estou fazendo outra coisa. E eu não estou mais trabalhando com Saul, já estou trabalhando noutra coisa. E o que é, Senhor? Já preparei um rei. Vai na casa de Jessé, porque ele tem preparado um rei para mim. Eu acho lindo, porque ele não disse vai na casa de Jessé que ele preparou um filho. Ele disse vai na casa de Jessé porque ele tem preparado um rei. É assim que pais precisam ver filhos. Você não sabe o que está preparando. Aleluia. Rebeca foi bater uma atração celestial. Deus falou 2 nações há no teu ventre. Deus não falou que eram 2 filhos. E começou a vir uma pessoa, um filho e outro filho. A Bíblia diz que Saul era um homem muito grande, ficava do ombro na cabeça de todo mundo, para cima. E Samuel tinha informação do Senhor, que Deus já estava fazendo algo novo. Então Samuel estava preparado para algo novo, porque ele tinha informação. Não, ele não estava preparado para algo novo. Ele tinha informação de Deus, que Deus não estava mais no movimento de Saul, que Deus estava fazendo algo novo. Mas quando entrou o filho maior de Jessé, ele falou, é esse Deus? Deus falou, não é. Embora ele tivesse a informação que Deus estava fazendo algo novo, o padrão dele ainda era Saul. Deus está fazendo algo novo. Pode ser que provavelmente não vai ser no nosso padrão. Por isso é preciso renovar a mente. É renovar a mente, porque o que Deus está fazendo talvez não vai caber nos nossos padrões. E corre o risco da gente rejeitar. E nos últimos dias, e aí estão, que o anticristo ele vai se manifestar no padrão que a igreja rasa espera. E nós precisamos estar preparados para o Cristo que virá. Por isso é preciso atualizarmos a nossa mente com o céu. Movimentarmos naquilo que Deus está fazendo.
Deus está fazendo algo novo. Nós te damos graças, Senhor, nesse lugar. Você pode orar um pouquinho no Espírito? Chora la mandara la mandoreia lá. Chora la mandoroba la bassori andara mais. Chora la mandara balassori andara basso. Chora la mandara. Essa é a oração mais eficaz que existe. Pastor, o que eu oro quando eu oro em línguas? Eu sei o que eu e você oramos quando nós oramos em línguas. Nós oramos aquilo que jamais teríamos coragem de orar em português, se o nosso entendimento participasse. Deus precisou arrancar e nos dar essa condição de orar sem entender. Por isso que Judas escreveu: orai-vos no Espírito sobre a vossa santíssima fé. A sua fé racional é a fé santa, mas tem a fé santíssima, aquela que é a fé de Deus, que orando no teu Espírito, Ele ora segundo o que Ele crê e não o que eu creio. Quando eu oro pelo meu casamento, eu dobro o joelho e digo: Senhor, muda a Luciana, meu Senhor. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo vem e diz: Deus, muda ele, que ela já está pronta. Você ora no Espírito aquilo que você não teria coragem de orar se você soubesse o que ia orar. Esse Deus é lindo. Mas o diabo é o espírito. Falaram para o David Robinson. Me perguntaram: David, o diabo é o espírito. Quando eu oro em língua, será que o diabo não entende? E o David respondeu: meu filho, se Deus escondeu de ti que é filho, vai mostrar para o diabo? Larga de ser bobo. Aleluia. Que coisa linda isso aqui. A gente nem sabe o que faz, né? Oh, meu Deus. Vamos aproveitar esse ambiente e vamos falar sobre um fundamento. Nós precisamos voltar aos fundamentos. E na reconstrução da casa de Jerusalém, na reconstrução do templo do Senhor, quando eles terminaram de reconstruir os fundamentos, Deus falou: quero que vocês façam uma festa de reinauguração. Eu estava comentando com o pastor Douglas, no meu tempo, quando a gente começava a construir uma casa, no dia de concretar a laje, a gente chama os amigos, primo, até o cunhado a gente chama nesse dia, para ajudar a concretar a laje, porque a laje você tem que concretar num dia só. Aí a gente concreta a laje, normalmente é um sábado de manhã. Começa cedo, quando chega umas 4 horas da tarde, acaba de concretar a laje. Aí a gente dá aquele churrasco para todo mundo. É uma espécie de inauguração, porque uma fase da casa foi concluída. Quem é desse tempo? Oh, obrigado, você entende o que eu estou falando. Ninguém nunca fez inauguração quando faz as sapatas da casa. Só que quando eles reconstruíram os fundamentos da casa do Senhor, Deus disse: eu quero que faça uma festa de reinauguração. E eles fizeram uma grande festa, foi lindo, porque Deus estava ensinando que o céu só comemora
e festeja a partir de fundamentos reconstruídos. Festa que não tem fundamento não é festa de Deus, é festa só da igreja. Porque o céu comemora a partir de fundamentos reconstruídos. E ali eles reconstruíram o fundamento e houve uma grande inauguração. E eu queria falar nessa noite, estamos num seminário de família, e eu gostaria de falar sobre o fundamento do casamento. E eu queria aproveitar, porque eu estou com muitos jovens aqui. Eu gostaria que os jovens conhecessem sobre o fundamento espiritual do matrimônio. Porque está escrito: digno de honra entre todos seja o casamento. Entre todos significa as crianças. Entre todos significa os adolescentes. Entre todos significa os jovens, o casado, o não casado, o viúvo, o descasado. Digno de honra entre todos na igreja seja o matrimônio. O matrimônio não tem que ser considerado digno de honra somente entre os casados, mas a palavra é: digno entre todos seja o matrimônio. Hoje nas reuniões de LGBT, a maior concentração de esforços que ali naquela mesa de debate entre os componentes de liderança da LGBT é: nós precisamos acabar com a sacralização do matrimônio. E de certa forma isso já tem acontecido, porque o matrimônio deixou de ser algo sagrado para a igreja. Em Lucas 17, Jesus diz: sabe como vai ser o dia da vinda do Filho do Homem? O dia da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra. E você sabe qual é o cenário de Sodoma e Gomorra? É um cenário de moralidade. E Jesus diz mais: será também como nos dias de Noé. E para não ficar muito vago, Jesus ainda dá um toque de como será. Será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, compravam e vendiam. Tudo viraria comércio. E o casamento, a ideia de aliança, não existiria mais. Casavam e davam-se em casamento. Não haveria mais uma ideia de aliança de matrimônio. Será que estamos vivendo nos dias de Noé e nos dias de Sodoma? Então perto está a vinda do Senhor. Então cabe a nós nos preparar para esses dias, porque esse dia vai ser terrível e glorioso, segundo a palavra de Deus. Como uma coisa pode ser terrível e gloriosa? Uma coisa vai ser terrível e gloriosa dependendo de que lado você vai estar. Amém? Vai ser terrível e glorioso dependendo de que lado, que cenário você vai estar naquele dia. Porque para uns vai ser terrível, para outros vai ser glorioso, dependendo de que cenário você está. Por isso é preciso ler como os céus estão se movendo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fundamento do matrimônio. Nós estamos numa conferência de família. Eu estou aqui tentado a falar sobre os movimentos de expansão de um reino e de combate. Mas havia um movimento de guerra hoje aqui. Tinha uma irmã aqui que estava com uma dança profética muito alinhada ao que estava acontecendo. Ela trazia um escudo, e no movimento dela parecia que eu via o cenário. Ela era como uma guerreira desses filmes. E ela fazia assim. Eu lembrei dos gaditas que tinham cara de leão. São tempos de guerra. Abre em Efésios capítulo 5. Eu peço que os jovens, os solteiros, prestem muita atenção. Para os solteiros eu estou pedindo atenção.
Para os casados é uma questão de sobrevivência. Por isso que Deus tem me chamado para falar para os jovens. E eu tenho falado sobre casamento para os jovens. E eu tenho dito para eles: antes de casar, abra bem os seus olhos, porque depois que casar você vai ter que fechá-lo para muitas coisas. Por isso, abra bem os olhos antes de casar. E depois que casar, fecha bastante o olho. Calamando roba suriandaraia. Meu Deus. Chacataraba cantoroca choramando roba so. Riandalamando roba soriandará. Ei, meu Deus. Che cantaraba suri cantarai. Efésios, se alguém achou, traz aqui e me mostra. Capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Botei meu cinto. A Lulu me lembrou. Aleluia. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ser-lhe-ão uma só carne. Grande é esse mistério, mas na verdade, por meio do matrimônio do homem e da mulher, estou tentando falar sobre Cristo e a igreja, diz Paulo. Grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Por quê? Porque o casamento de Adão e Eva não pretendia mostrar o casamento de Adão e Eva. O casamento de Adão e Eva pretendia mostrar um casamento que Deus celebrou antes de Adão e Eva. E qual? O de Cristo e da igreja, que Ele celebrou antes da fundação do mundo. Porque esse é o fundamento espiritual do matrimônio. Todo casamento de um homem e uma mulher de Deus tem de Deus uma comissão. E qual é? Ser na terra uma expressão que evangeliza sobre Cristo e a igreja. Porque Deus só celebrou um casamento, o de Cristo e a igreja. E quando Ele chama Eva e quando Ele chama Adão para um matrimônio, Ele estava tentando mostrar nesse casamento Cristo e a igreja. Por isso que um dia, quando Deus começa a mostrar em Adão, Deus chama Adão, Deus faz Adão fora do jardim do Éden. E Deus agora, a Bíblia diz que Deus forma Adão. Eu gosto da tradução que diz que Deus modela Adão, porque eu acho que isso cabe mais. Porque se Ele fez um boneco de barro, quem já brincou de massinha? Deus já brincou de massinha. Deus pegou um punhado de barro e Ele modelou Adão. E a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas de Adão. E para aqueles que Deus se apaixonou mais, Ele soprou bastante, o nariz ficou maior. Aleluia, cada um com a sua fé, cada um com a sua teologia. Eu não abro mão dessa. Aleluia, glória a Deus. Ele soprou nas narinas e Ele disse: isso eu amei. E Deus exagerou. Glória. E Deus modelou Adão. E quando Deus modela Adão, Deus agora pensa de dar uma esposa para ele, um lar.
Então Deus constrói um ambiente dele, Deus, para dar para esse homem viver com a sua esposa, com a sua família. E ele constrói um jardim do Éden. E aqui Deus já estabelece um princípio: todo homem que se deixa modelar por Deus ganha de Deus um ambiente dele para viver com a sua família. Aqui temos um princípio. Só que daí Deus coloca Adão dentro do jardim do Éden. Adão não nasceu no Éden, Eva nasceu no Éden. E lá Deus leva Adão a um profundo sono. E Deus corta Adão no lado. Deus rasga Adão no lado. É importante pensarmos o que Deus fez quando Ele levou Adão a um profundo sono. Eu gostaria que vocês ficassem ligados nisso. Por quê? Porque o pecado ainda não houvera entrado no mundo. Logo a morte também não houvera entrado no mundo. E para uma pessoa que já está no âmbito da eternidade, ou para Adão ele não já estava, ele ainda estava no âmbito da eternidade. E para aqueles que já estão no âmbito da eternidade, quando essa pessoa morre, a Bíblia não diz que ela morreu, a Bíblia diz que ela dormiu. Por isso que quando Deus fala sobre a ressurreição, Ele diz: aos que dormem vão ressuscitar. Quando Ele sabia que ia ressuscitar Jairo, ou Lázaro, e a filha de Jairo, o que Ele disse? A menina dorme, Lázaro dorme. Por quê? Porque aquele que está em Cristo não morre mais, já passou da morte para a vida. Logo a morte física é chamada de sono. O que você quer dizer com isso? Olha, eu já lhe explico. Quando Deus levou Adão ao profundo sono, a Bíblia está dizendo que Deus matou Adão. E quando Deus matou Adão, Deus rasga Adão no lado, corta Adão no lado e derrama sangue. E Deus enfia a mão lá dentro e traz um punhado de matéria-prima e constrói Eva. E isso é matrimônio, uma aliança de sangue. Eu não sei se você já parou para considerar que a Bíblia em Gênesis começa com o matrimônio e Apocalipse acaba com a bodas de um matrimônio. Porque Deus estabeleceu um casamento conosco. Por isso o casamento tem o valor que tem diante de Deus. E é uma aliança. Quando Deus mata Adão, quando acorda, sua esposa já estava ali. Aleluia! Porque Deus o matou. Deus estava dizendo: para essa vida de solteiro, você está morto. Não existe mais vida fora, a não ser dessa aliança de casamento. E tira de dentro dela, porque isso é sentimento de pertencer. Mas na verdade, o que Deus estava mostrando ou querendo mostrar era o homem, o verdadeiro homem espiritual, que era Cristo. Logo, mais tarde, quando o último Adão, o Cristo, aquele em quem eu e você fomos escolhidos, nele estamos e temos todas as promessas. Um dia Ele está na cruz e ali morre na cruz. Agora importa dizer que não foram os judeus que mataram Jesus. Importa dizer que não foram os romanos que mataram Jesus. Quando Deus fala a Abraão: quero que você mate Isaac, Deus estava dizendo a Abraão: você é o pai da fé. Você acha que o pai da fé é Abraão? Alguém aqui pensa que o pai da fé é Abraão? Abraão é o pai da fé só porque naquele momento ele estava simbolizando a Deus. Deus é o pai da fé. E ele manda matar o seu filho, porque era isso que Deus viria fazer no futuro. Isaías 53 diz que a Deus aprove moê-lo. Foi Deus que matou o seu filho na cruz. E quando ele mata o seu filho na cruz, alguns homens vieram para quebrar os ossos, as pernas, para acelerar o processo de morte de Cristo. Só que chegando ali, Jesus já estava morto. Então, profeticamente, uns homens carrascos, eles vêm com lança e rasgam Jesus no lado. E quando rasga Jesus no lado, sai água e sai sangue.
e pela água da palavra, e pelo sangue da redenção, sai a sua esposa, a igreja. É por isso que Adão e Eva, na verdade o casamento de Adão e Eva não fala de Adão e Eva, mas de Cristo e a igreja. Por isso, para vocês jovens, quando casarem-se, é nisso que Deus quer fazer, com que o seu matrimônio evangelize o mundo sobre Cristo e a igreja. Uma aliança. Uma aliança. Por isso que o Adão humano é uma realidade, mas o Adão profético é outra realidade. O Adão humano pecou, desobedeceu a Deus, não o profético, porque está escrito em Timóteo que o Adão não foi enganado. Está em Timóteo, lê depois. Não foi o homem enganado, a mulher foi enganada. Uau, se a esposa foi enganada, por que o homem comeu do fruto? Adão, quando a esposa come, Eva come do fruto proibido. E Eva traz o fruto para Adão e diz: Adão, está vendo essa mordida aqui? Eu comi do fruto. Eva, o que você foi fazer, Eva? Você sabe, eu tinha uma palavra de Deus, eu te orientei. E agora nós vamos separar, Eva. Você vai ser tirada do paraíso. E você vai morrer. E você vai morrer não é porque você vai sair do paraíso. Você vai morrer porque você vai se desligar da fonte. E Eva disse: só tem um jeito. Só tem um jeito, Adão. E qual é? Come comigo. Morre também. A gente não separa. Então Adão come. E morre também. Porque ele estava no movimento do Adão profético. Porque foi isso que Cristo fez. Quando o homem pecou, o pecado o matou. Jesus veio, assumiu a condição de pecador, morreu junto para que o Pai, ressuscitando a ele, ressuscite também a sua esposa, a igreja. Por isso o Adão humano, ele pecou por desobediência, mas o profético pecou e comeu e desobedeceu por fidelidade a uma aliança. Precisamos entender o que Deus pensa sobre a aliança de casamento. Por isso que quando a Bíblia fala sobre o movimento do vale dos ossos secos, a restauração de um movimento de um exército que está em morte e passa a ter vida, não só vida, mas passa a ser um grande exército. E o primeiro passo da restauração, qual é? É que cada osso se junta ao seu osso. Todos os teólogos, ou a maioria deles, concordam que aquele exército que sai de um vale de ossos secos é o movimento da última igreja na face da terra. Só que o primeiro passo para a restauração qual é? É que cada osso se junta ao seu. Mas aqui é importante a gente pensar sobre a lei da primeira menção. Quer saber sobre a realidade mais viva de uma verdade de Deus? Procure saber onde Deus fez menção dela na primeira vez. E a primeira vez que você vai falar, vai ouvir sobre osso que se junta ao osso, está em Gênesis, quando Adão olha para Eva e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que estamos querendo dizer com isso? Queremos dizer que jamais haverá uma igreja que se levantará como um grande exército se os matrimônios primeiramente não forem restaurados. Porque se o osso do osso e o carne da carne restaurar os matrimônios, então filhos se levantarão como flechas na mão do valente, um grande exército sobre a face da terra. Por isso não desfaça do casamento. Por isso não desfaça. Recuperemos a sacralidade do matrimônio, o que ele é numa perspectiva divina. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Eu gostaria de dar ênfase nisso. Paulo não está fazendo uma alegoria aqui. Paulo está dizendo que assim como é marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deixa eu tentar ser mais clara.
assim como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então não diga que Cristo e a igreja está muito bem, se o marido e a esposa naquela igreja ali está muito mal. Porque cada família é uma igreja, e cada homem é um sacerdote. Por isso não despreze os mandamentos do pai, e nem o ensino da sua mãe, que é o que diz em Provérbios. Porque o pai fala do Pai celestial, mas a mãe fala da igreja. O pai não despreze os mandamentos do pai, e nem o ensino da igreja. Por isso que um homem e uma mulher casada, que reflete Cristo e a igreja para os filhos, aqueles filhos sempre quererão a Cristo, e também por causa do pai sempre quererão a Cristo, e por causa da mãe sempre quererão a igreja. Porque o pai e a mãe têm a verdadeira representatividade de Cristo e a igreja. Por isso, quando nós quisermos fazer um evangelismo de impacto, tragamos os missionários evangelistas, coloquemos eles em cima de uma carreta na praça da cidade, e traga o ministério de louvor, e traga o pessoal do teatro, e tudo isso vai ter o seu lugar, mas jamais haverá um evangelismo de impacto que possa se comparar quando a igreja tiver matrimônios que representem Cristo e a igreja na cidade. Isso é um evangelismo de impacto. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso Deus pega Adão, e Deus mata Adão, e Deus tira Adão de dentro de Adão. Deus tira a sua esposa. E aqui Deus começa um movimento de ensino. É preciso que a gente entenda. Sempre que Deus, no Antigo Testamento, fala de adultério, na grande maioria dos casos, Ele nunca está fazendo menção sobre alguém que traiu seu cônjuge. 90% das vezes que Deus fala sobre adultério na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Deus está falando sobre a inclinação do seu povo Israel em se deitar com outros deuses, rejeitando a aliança que tinha com o seu Deus. Isaías 54:5 ou 55:4, um desses trocadilhos você vai acertar ali na Bíblia, aonde Deus diz: eu, Senhor, sou o teu marido. Porque Deus estabeleceu Israel como sua esposa, e desse matrimônio nasceu um filho chamado Yeshua, ao qual Deus designou casar com uma esposa chamada igreja. E isso é plano e propósito de Deus. Deixa eu dizer algo para você. A maioria das vezes que Deus tenta mostrar seu coração de marido, Ele sempre tenta mostrar. Cada vez que o povo se separava de Deus, começava a quebra dos matrimônios na face da terra, dentro do seu povo. Porque os muitos divórcios no povo de Deus só mostra o quanto está comprometida a aliança que temos com Ele. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que o mesmo Ezequiel que fala sobre o vale dos ossos secos, quando Deus quis mostrar através do profeta Ezequiel que a sua esposa Israel estava morta espiritualmente, Israel morreu espiritualmente, e Deus vem e chama Ezequiel: Ezequiel, eu vou mostrar a condição do meu povo em você. E Deus falou assim: Ezequiel, vou tirar e diante de você a menina dos teus olhos. E está escrito assim na Bíblia Sagrada: e falou-me Deus assim pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. Uau! Quando Deus quis mostrar
que Israel, sua esposa, estava morta espiritualmente. Deus matou a esposa do profeta. Porque assim como está marido e esposa, assim está Cristo e a igreja. E nunca o povo se deitou tanto nos braços de outros deuses, adulterando a sua aliança de matrimônio com Deus, quanto nos dias de Oséias. Então Deus chama Oséias e diz: Oséias, eu quero mostrar em você, Oséias, quanto que o meu povo tem quebrado a aliança comigo. Deixa eu dizer algo para você. Paulo não está fazendo uma alegoria, Paulo está fazendo uma afirmação. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí. Por isso o casamento de Adão vai nos mostrar isso. Então pense no casamento de Adão. Deus pega Adão e Deus mata Adão, e Deus arranca de dentro de Adão um punhado de matéria-prima, e ele forma a sua esposa. E aqui está um princípio. Por quê? Porque Deus não dá ao homem uma esposa, Deus dá ao homem uma mulher. A esposa, Deus forma dentro da mulher com aquilo que Ele consegue tirar de dentro do homem. Por isso que é difícil falar mal da esposa, porque em tese bíblica é o que Deus está conseguindo tirar de dentro de mim. Mas a Bíblia fala que Cristo morreu por sua esposa, a si mesmo se entregou por ela, lavando com a lavagem pela água da palavra, com um propósito, qual? Para que ela se voltasse para Ele mesmo, como igreja, esposa gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Como eu faço para ter uma esposa gloriosa? O processo é esse. Na medida que eu deixo Deus me matar, eu vou dando para Deus o que Deus precisa para construir dentro da minha mulher a esposa que eu desejo. Porque Adão foi feito fora do Éden e ganhou um ambiente no Éden para viver com a sua esposa. Quando estava fora do Éden, não tinha um ambiente de Deus, mas também não precisou morrer. Dentro do Éden, ganhou o ambiente de Deus, mas ali teve que morrer, porque no ambiente de Deus, a minha vida e a sua vida não cabe, só cabe a dele. E esse é o processo. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí, igreja. Quantos estão comigo? O fundamento do matrimônio. Que os jovens que estão envolvidos com o evangelismo precisam pensar bem quando entrar no casamento, para que como evangelista não sejam tão viçosos, mas tendo no seu matrimônio uma blasfêmia sobre Cristo e a igreja. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso, como marido, eu tenho uma missão: não ser uma propaganda enganosa sobre o verdadeiro marido. E minha esposa, a missão de não ser uma propaganda enganosa sobre a verdadeira igreja. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e essa igreja. É por isso, pastor Douglas, que a nós não cabe um casamento meia boca. Porque se o casamento do pastor e da pastora é de casamento de meia boca, e isso representa Cristo e a igreja, o que esperar de Cristo e a igreja que esse homem pastoreia? Eu sei que é forte falar isso, mas tem coisas que precisam ser ditas. Eu não estou falando de um casamento não passar por uma crise. Eu não estou falando de um casamento não ter dificuldades. Os matrimônios podem, e muitos ou todos passarão por crise, mas ele não pode ser uma crise. Porque até na crise ainda é hora de responder como Cristo e a igreja.
Deus colocou Adão no jardim do Éden. Entenda uma coisa: todas as palavras na Bíblia, que marido faz isso, esposa faz aquilo, marido, ele tem autoridade e manda, esposa se submete e obedece. Todas essas questões são ensinos depois da queda, porque dentro do jardim do Éden não tinha instrução de quem mandava e quem não mandava. A instrução no jardim do Éden é que ali o que determinava o matrimônio dos dois era a honra, e isso era tudo. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou um estudioso de matrimônio, e eu tentei ver na Bíblia, dentro do jardim do Éden, como Adão e Eva se relacionavam, como eles se encontravam. E a Bíblia não faz menção de como Eva e Adão se encontravam. A Bíblia faz menção que Deus e o homem se encontravam, porque é onde Deus e o homem se encontram, e já a apostila de casamento já não tem seu lugar tão forte. Porque a honra, ali Deus designou autoridades para os dois, e a honra a Deus estabelecia todo o padrão deles. Alguém já me falou, acreditando num casamento saudável entre eu e a Lulu, e se vocês devem ter uma carga de tolerância alta um com o outro. Eu disse: não, pelo contrário, eu e a Lulu, poucas coisas entre nós dois nos ofende. Poucas coisas nos ofende. Nosso nível de tolerância não é alto, é baixo. Por quê? Porque aonde a honra é o padrão, poucas coisas se tornam muitas coisas. Eu fiquei perguntando, e sempre tive meus questionamentos bíblicos, e um deles é: por que Deus não deixou? Por que Deus penalizou Moisés por um único erro, sendo que Deus foi tão generoso com Abraão, que errou? Davi nem se fala. Mas Moisés errou uma vez, e Deus o penalizou tão fortemente. E dentro de mim eu perguntava, entre eu, a Bíblia e o Espírito: por que, Senhor? E a resposta veio no seguinte sentido, com outra pergunta. Leia a Bíblia toda e vê quantas vezes, quantas pessoas a Bíblia relata que viviam com Deus face a face. Como do padrão de honra é alto, e aí as exigências também são altas. Por isso que tem casal que, vindo para o culto, se xinga no carro: seu burro, sua estúpida, não sei o que. E quando chegam ali no estacionamento, desliga o carro, entram de mão dada e vão adorar a Deus, porque aquilo nem fere, nem ofende, porque a honra já não existe mais. No padrão, quer saber o quanto que um homem e uma mulher honra a Deus na sua aliança com Ele? Saiba o quanto eles honram entre si. Por isso, porque aonde a honra, há relacionamento. E nas palavras do meu pastor, aonde os relacionamentos são fortes, os regulamentos são fracos. Mas aonde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. Por isso que se abrir os olhos para algumas igrejas que têm regulamentos tão rígidos, porque onde o relacionamento é fraco, o regulamento precisa ser forte. Mas aonde o relacionamento é forte, as leis, as regras já não são mais necessárias. Oh meu Deus, como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E Deus fala: Oséias, Deus, deixa eu primeiro arredondar algo aqui. Deus deu para Adão um ambiente, e eu já falei assim, isso nessa casa, mas vou repetir. Deus deu um ambiente para ele determinar a atmosfera daquele ambiente. Escute, Deus dá a toda pessoa a autoridade
para determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. Vou repetir isso. Deus dá a toda pessoa a autoridade para determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. E quando eu digo isso, eu já falei outras vezes, vou repetir. E um emprego, um trabalho que eu tinha, que era um galpão enorme, com 2 balcões enormes, e muitos vendedores. 7 horas abria e era aquele movimento contínuo. Porque trabalhava de vender peças para manutenção de coisas de barco de pesca. E eu sou de uma cidade pesqueira. E 7 horas da manhã, todos nós começávamos a trabalhar e estava tudo bem. Mas sempre em volta das 10, 10:30, o patrão chegava. E quando aquele homem chegava, alguém via o carro dele entrar no estacionamento, alguém dizia: o chefe chegou. E quando ele dizia, todo o ambiente se contraía. Quem estava sorrindo para o cliente trancava o seu rosto. Quem estava sendo simpático deixava de ser. Quem estava segurando algo que precisava pegar devagar, apertava e quebrava. E eu pensava comigo: que poder que tem esse homem. Ele nem saiu do carro, só chegou no estacionamento e já mudou toda a atmosfera do ambiente. Por quê? Porque essa é a autoridade que é dada para toda pessoa determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. Por isso que tem homens que às vezes a casa está tudo bem, a esposa está conversando com os filhos, as crianças estão brincando, mas alguém escuta o carro chegar na garagem e a mãe diz: crianças, o pai de vocês chegou. Todo mundo se contrai ali. As crianças param de brincar, a mãe já fica tensa, o cachorro corre para debaixo da pia, fica todo mundo numa situação tensa. Mas você vai encontrar também lares que o dia pode ter sido difícil. Um dia que talvez a esposa não foi trabalhar porque um filho amanheceu doente. E como esse filho amanheceu doente e não pôde ir para a escola, e a esposa não pôde ir para o trabalho, o outro filho ou também queria ficar em casa. E fica em casa. E agora tem um filho doente e outro incomodando. E a esposa, o trabalho ligando para ela, perguntando isso e aquilo, porque ela precisa dar resposta sobre o trabalho e ela não foi trabalhar. Daqui a pouco o filho que ficou em casa jogou a bola no vizinho, o vizinho vem reclamar. Enquanto ela vai lá, o leite queima ou o arroz queima. E acaba o gás, e a situação está difícil. Mas daqui a pouco entra aquele carro na garagem e aquela mãe diz: graças a Deus o pai de vocês chegou. Nada mudou, mas um sentimento de segurança se instala no ambiente. Porque aquele homem, ele determina a atmosfera do ambiente. Você, homem, mulher, você é o comando da sua casa. Você determina a atmosfera do ambiente que ali está. Porque Deus deu esse poder para o lugar que você governa. A minha pergunta é: que atmosfera você tem dispensado no ambiente da sua casa? Um homem governado por Deus, uma mulher governada por Deus, estabelece uma atmosfera de paz, um ambiente de paz. Quantos estão comigo? Aleluia. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha. Como marido e esposa é Cristo e a igreja. Deus fala: Oséias, eu preciso entrar em Oséias, mas deixa eu dizer-lhe algo. Deus chamou a esposa para fazer a manutenção da atmosfera desse ambiente. Eu já disse aqui, vou repetir. Deus dá para cada mulher que casa uma seringa para ela injetar coisas dentro do seu marido. Isso faz parte da mulher, Deus deu. Mas há uma diferença entre a esposa sábia, aquela que é sábia, e aquela que não é.
A Lulu teve internada um tempo atrás. Eu passei a noite no hospital com ela. Há uns 30 e poucos anos atrás eu fui internado. E eu tinha que tomar remédio injetável de 4 em 4 horas. E aquilo era terrível, por causa que eu tinha pavor de injeção. Hoje eu só tenho medo, naquela época eu tinha pavor. E eles iam de 4 em 4 horas com aquela injeção ali. Hoje eles não fazem mais assim. Hoje eles colocam um negócio chamado acesso, que já fica ali. Então você não tem mais agulhada, eles só trocam, enroscam. Quantos sabem o que eu estou falando? É isso que a esposa sábia faz. Ela já colocou, descobre um acesso no marido. Ele não senta picada quando ele vê, já está queimando dentro da veia. Aleluia. Quantos homens podem dizer, eu sei que você está falando, pastor? Mas a mulher que não é sábia, ela vem com aquela agulhona assim, e o marido se apavora, a picada é muito forte, ela nunca consegue injetar nada, porque ela não descobriu o acesso. Ela tem muitas queixas sobre ele, sabe de todos os defeitos dele, só não sabe do acesso. Descubra o acesso. Joga a agulha fora, mas não joga a seringa, porque se você descobrir o acesso, uau! Estar casado com uma mulher sábia não é uma coisa fácil. É bom, mas não é fácil. Porque uma das coisas que você vai enfrentar, que quase sempre ela está certa, dá uma raiva. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, o seu marido é louvado à porta. Quantos estavam aqui ontem? Levante a mãozinha. Então não vou precisar explicar, pelo menos para metade. Qual é a ideia de porta na Bíblia? Porque já falamos sobre isso ontem ou foi hoje de manhã? Ah, meu Deus, quem estava hoje de manhã? Quem estava de manhã vai saber o que eu estou falando. Quando a Bíblia diz que a mulher que teme o Senhor, seu marido é louvado à porta, é porque antigamente os anciões ficavam na porta da cidade. Quando alguém entrava na cidade e queria fazer algum negócio, comprar ou vender, eles vinham na porta falar com o ancião. E o ancião dizia se a pessoa era boa, se não era boa, se pagava, se não pagava. A fama da pessoa, a realidade daquela pessoa você sabia na porta da cidade com os anciões. Por isso que a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, seu marido é louvado à porta, porque ela pode ser bombástica, ela faz, ela abre, ela fecha, mas ela dá um jeito de convergir para que a fama do seu marido seja boa. Então ele é louvado às portas. Mas o contrário disso é verdadeiro. A mulher que não teme ao Senhor, às vezes ela é muito boa no que faz, é muito eficaz nas suas ações, mas ela não consegue converger isso para colocar o seu marido numa condição de boa fama. Muitos pelo contrário, quando algumas pessoas vão à porta saber, lá com os anciões na porta saber sobre aquele homem, ele diz, nem adianta falar com ele que ele é um pau mandado, fala com a mulher dele que é ela que manda. Mas a mulher que teme ao Senhor, o seu marido é louvado à porta. As pessoas perguntam para mim, pastor, a pastora Luciana não prega? Eu digo, cara, ela que prega, eu uso o microfone. Porque eu não fui chamado para ser pregador, eu fui chamado para ser uma carta viva. A carta não prega, você lê. E ela é uma carta viva. A mulher que teme ao Senhor, o seu marido é louvado à porta. Assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Mas deixa eu entrar em Oséias. Deus fala para Oséias, Oséias, minha esposa Israel está debruçada nos braços das amantes, dos seus amantes, seus ídolos.
Por isso que Jesus diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Aquele adultério não estava falando de mulheres e homens que rompiam os matrimônios. Tiago fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com esse mundo constitui inimizade com Deus? Porque quando você fere esse casamento aqui, os matrimônios aqui começam a ser quebrados. E ele disse: Oséias, vai numa casa de prostíbulo, pega uma mulher para você e casa. Eu fico imaginando Oséias e Oséias pensando: Deus, o senhor está brincando. Não vai. Deus, mas eu não posso, um homem não pode. Na sua lei diz que eu não posso. E Deus diz: essa lei eu fiz para você, não para mim. Eu não quebro lei, eu estou acima dela. Vai lá. Então Oséias vai. E Oséias casa com aquela mulher, traz uma mulher de prostituição em casa. Uau! Num dia ele era o grande profeta Oséias, no outro dia ele era o marido da prostituta. Aí ele eleva o nível daquela mulher. Ele dá dignidade para ela. Ele dá honra para ela. E um dia ele acorda, olha para o lado da sua cama: cadê a esposa? Não estava. Ele pensou: uau, já está fazendo o meu café. Quando ele se levanta, a esposa não estava na cozinha. Ele vai no cercado, a esposa não estava no cercado. Onde estava a esposa? Tinha voltado para o prostíbulo. Oséias conhecia a lei. E a lei era o apedrejamento. Eu imagino que ele buscou a Deus: Deus, e agora? Vamos apedrejar? E Deus: não, vai lá. Pega ela no prostíbulo de volta e traz para casa. Casa com ela de novo. Oséias disse: Deus, o senhor está brincando? Eu disse: não estou brincando. Eu só estou te mostrando o meu coração de marido. Vai lá. E ele vai, pega a esposa. De novo dá honra. De novo dá dignidade. Um dia ele acorda: cadê a esposa? A esposa está no prostíbulo. Eu imagino que Oséias diz: Deus, agora apedrejar dessa vez não vale. Vamos queimar viva. O que o senhor acha? Não, Oséias. Vai lá, Oséias. Pega essa mulher de volta. Porque é assim que eu faço contigo, Oséias. É assim que eu faço contigo, Juscelio. É assim que eu faço contigo, Douglas. Quando você fere a minha aliança, que você cai na amizade com esse mundo, eu vou atrás, eu atraio o teu arrependimento, eu te recupero de volta, eu te dou dignidade de volta. Esse é meu coração de marido. Então não me venha mostrar versículo que garanta o seu divórcio. Conheço o coração de Deus sobre como Ele pensa de uma aliança de matrimônio. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Oséias capítulo 6, versículo 7. Deus diz para Oséias: Oséias, eles transgrediram a minha aliança como Adão e foram infiéis a mim. Uau, vou repetir esse versículo. Oséias, eles transgrediram a minha aliança, foram infiéis a mim como Adão. Olhe para mim, deixa eu dizer algo para você. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto ou a aliança. Nisso eles se exportaram aleivosamente ou infielmente contra mim. Segura aí. Quando eu estava estudando sobre isso, eu li isso. Eu brinquei com o pastor Jackson. Eu pensei, Deus estava precisando se aconselhar com o pastor Jackson. Pastor Jackson de aqui, no meu amigo do Mevan. Ele é um cara que conhece muito de restauração e libertação. E eu disse: Deus, o Senhor está precisando sentar e falar com o pastor Jackson. Porque o Senhor está ferido e ofendido. Porque eu brinquei, porque depois de muitos anos, a marca do Éden ainda estava no coração de Deus. Deus estava dizendo: esse matrimônio foi ferido lá no Éden, como o casamento que eu tinha com Adão. Mas sabe de uma coisa? Eu queria... Quanto tempo de casamento vocês têm? Uau!
Estão na lua de mel, né? Deixa eu pegar alguém que tem pelo menos mais uns 7, 8 para frente. Vem cá, Marquinhos, vocês dois, vem cá, pastor. Deixa eu usar a liberdade que eu tenho com vocês. Aqui em cima. Como marido e esposa, Cristo é a igreja. Deus chama o Marquinhos e diz: Marquinhos, eu começo uma aliança contigo hoje. No sangue de Cristo. É difícil para a gente que é homem se ver como noiva, mas é preciso ter essa leitura no Espírito. E Jesus diz: começamos um casamento. Por isso, eu vou te colocar, Deus fala, eu vou colocar dentro de você o Espírito daquele que foi fiel até o último momento. O Espírito de Cristo, o Espírito de fidelidade estará dentro de você, porque Deus começa uma aliança com você agora. Eu, Senhor, começo uma aliança contigo. Porque Adão feriu a minha aliança de matrimônio, mas dentro de você está o Espírito de Cristo agora, o Espírito de fidelidade. Marquinhos diz: Senhor, eu sei que o Espírito de fidelidade de Cristo está dentro de mim, mas eu sinto que o Espírito de Adão ainda está dentro de mim também. Eu penso coisas que eu não queria pensar. Eu tenho desejos que eu não queria ter, sentimentos que eu não queria ter. Como, Senhor, que eu tenho a garantia que eu não vou ferir a minha aliança contigo, Deus, como Adão fez. E Deus disse: não te preocupa, eu vou te ajudar. Eu sei que você não é um anjo, você é espírito, alma e corpo. Mas eu vou te treinar, Marquinha, porque o espírito de fidelidade você já tem dentro de você, que é o de Cristo. Mas eu vou te treinar. Eu vou te colocar numa academia que vai construir musculatura de fidelidade. Eu vou te colocar numa universidade que vai te ensinar sobre fidelidade. Eu vou te dar a Cláudia, eu vou te dar um casamento. E assim, dentro do casamento, como você se mover aqui, vai mostrar como você está se movendo aqui. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Da mesma forma, é o que Deus fez com a Cláudia. Portanto, o casamento de vocês dois não tem a ver com Marquinhos e com Cláudia, mas do quanto vocês vão expressar sobre Cristo e a igreja. Por isso, para que cresçamos em aliança, prestem atenção. Cada crise que acontecer aqui é uma oportunidade que eu te dou para você subir um nível na sua aliança comigo. Porque se você não souber ser fiel e viver aqui as crises numa aliança que você vê, você não vai saber progredir numa aliança que você não vê. Porque se eu não amo o irmão que eu vejo, não posso dizer que amo o irmão, o Deus que eu não vejo. Quantos estão comigo? Uau! Mas para te ajudar, Marquinhos, para te ajudar, eu fiz uma coisa. Eu te dei uma esposa muito diferente de você. Uau! Você não viu isso antes. Você ama a Cláudia, mas se fosse desenhar uma mulher para você casar, não era a Cláudia, você desenharia outra. Mas é assim que eu faço. Eu te levo no sono, você casa, e quando acorda vê o que antes não via. Aleluia! E isso ajuda no propósito. Porque se o Marquinhos fosse desenhar uma esposa para casar quando era solteiro, não era a Cláudia, desenharia outra. Por isso que pessoas que estão no seu quarto, quinto casamento, não conseguem se manter casada. A pessoa agora está no seu quinto casamento, no seu sexto casamento, diz: agora encontrei a pessoa certa. Porque eu gosto do frio e ela gosta do frio. Eu gosto de dormir cedo e ela gosta de dormir cedo. Eu gosto de doce e ela gosta de doce. Ele está casando com eu, mulher. É só casando por compatibilidade. E o poder e o segredo do matrimônio está na diversidade. Logo, a bandeira da diversidade não é casar homem com homem, mas casar homem com mulher. Porque isso é diversidade. Aleluia! Aleluia!
Por isso eu te dei tão diferente, porque ela vai te ajudar muito a você crescer na sua aliança comigo. Ele te ajuda muito, Cláudia, você crescer na sua aliança comigo. Mas o Marquinhos ora e diz: Senhor, mas tem coisas na Cláudia que, convenhamos, eu sei que o Senhor não gosta também, porque está fora da Bíblia, Senhor. Tem coisas na Cláudia que eu não acho legal, que eu não gosto, que o Senhor precisa tirar, porque na final de contas isso não tem base bíblica. E Deus diz: fica tranquilo, Marquinhos, essas coisas são importantes por hora. Como, Senhor? Então são coisas que eu sei que o Senhor não gosta também. Não é possível, não sou eu, mas fica tranquilo, porque aquilo que você não gosta nela ressalta o que eu não gosto em você e quero tirar. Fica tranquilo, isso trabalha para aquilo que eu tenho. E quando você me entregar essas coisas que eu não gosto e quero tirar, fica tranquilo, eu tiro dela, porque daí a minha máquina de trazer para fora o que eu quero arrancar de você, naquele ponto está resolvida. Porque não tem a ver com essa aliança aqui, mas com essa aliança aqui. Por isso, como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Nosso casamento é muito mais vertical do que nós pensamos. É por isso que no começo do casamento, eu, Senhor, coloquei subsídios dentro da sua alma para com a Cláudia. Você tinha muita vontade de beijar, muita vontade de elogiar, muita vontade de dar presente, mas teve um tempo dentro dessa relação que essas vontades foram embora. E você pensa: o que está acontecendo? Será que eu não amo mais? Não, não pense assim, porque isso não tem a ver com o seu casamento. Isso tem a ver com a nossa aliança, diz o Senhor. Porque quando você se converteu e nasceu de novo, eu comecei uma aliança com você. Eu coloquei subsídios dentro da sua alma. Você tinha vontade de orar, tinha vontade de ler a Bíblia, tinha vontade de jejuar. Ninguém precisava pedir nada para você. Mas a minha aliança com você é no Espírito, não pode ser na alma, porque a fé é um produto do Espírito, a fé não é um produto da alma. Por isso, com o passar do tempo, eu fui tirando os subsídios da alma sua, para você crescer comigo no Espírito. E quando você não tinha vontade de orar, e quando você não tem vontade de ler a Bíblia, então é a hora de você migrar para o Espírito. Porque no começo eu conto com a sua vontade, mas depois eu conto com a sua fidelidade, e eu te treino aqui. Eu te treino aqui. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Até que vem o tempo, quando você vence esse estágio, Cláudia, aí, para você subir no nível mais alto comigo, diz o Senhor, eu permito que a própria igreja te machuque e te fira. Que é quando você quer desistir do ministério da igreja e de mim mesmo, diz o Senhor. É nessa hora eu estou te levando para um nível mais alto. Por isso as feridas também vêm. Por isso as ofensas também vêm. Porque eu estou instalando em vocês o Espírito perdoador, que está disponível para Cristo e a igreja. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso faça uma escolha na sua vida, Cláudia. Amar, honrar esse homem até o último dia, mesmo que ele nunca mude naquilo que você acha que ele deveria amar. Porque se você amar os seus sentimentos mais do que o seu casamento, meus pêsames. É preciso treinar, ser treinado por Deus, para trazer o casamento para a vida do Espírito. E que eu faço com os desejos e vontades que não são positivas. Não são positivas hoje, porque você não as trouxe pela fé. Porque para manter um casamento, não tem que ser um homem bonzinho, uma mulher bonzinha. Para manter um casamento no padrão de Deus, tem que ter fé para viver o casamento que Deus estabeleceu como ele é. Porque o justo viverá da fé. E quando as vontades e os sentimentos e os desejos vêm,
oriundos da vida no Espírito, então a idolatria do casamento é quebrada. Porque alguns casamentos sofrem danos e não são consertados, porque Deus só está fazendo uma denúncia sobre a idolatria que está ali. Porque se por causa da ofensa do Marquinho, a Cláudia recua com Jesus, então tem alguma coisa aí, uma idolatria está aí exposta. Por quê? Porque idolatria é você ter dentro do seu coração uma ocupação de outra pessoa no lugar de Jesus. E se o Marquinho, com a sua ofensa, faz ela recuar com Jesus, se o Marquinho faz Cláudia parar com Jesus, já não é Jesus que move Cláudia. Muitas crises no matrimônio é só uma denúncia da idolatria que há ali. Mas quando Cristo, Ele é o primeiro. Alguém fala sobre o cordão de 3 dobras e diz que Jesus é a terceira dobra. Se Jesus for a terceira dobra, não, querido, um casamento só funciona se Jesus for a primeira dobra. Colocaram 3 homens na fornalha. Nabucodonosor, ele tem uma visão e vê um homem lá, na semelhança de um anjo. E ele diz: uau, tem 3 homens, eu coloquei 3 homens aí dentro, mas eu vejo a presença de um 4º homem lá. Irmãos, quem viu a presença do 4º homem lá foi Nabucodonosor. Os anjos viram a presença do primeiro homem. Quando eles entraram, o primeiro já estava lá. Porque se Jesus fosse o 4º, eles iam estar torrados dali. Eles só saíram salvos porque ele era o primeiro, não o 4º. Quem falou que era do 4º é Nabucodonosor. Nabucodonosor não tem a visão de Deus. Um casamento vivido no Espírito. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só. Aqui Deus estabelece o que é o casamento. Primeiro livro, Gênesis. Último livro, Malaquias. Deus vai dizer para que é o casamento. Eu gostaria que ficássemos ligados nisso. Coloca para nós, já que você está colocando, Malaquias capítulo 2, versículo 15. Malaquias 2 vai falar sobre casamento. Eu quero encerrar por aqui. E vai dizer: e não fez ele somente um, ainda que sobejava espírito. Deus está dizendo: e Deus não fez dos dois um, sobejando-lhe o espírito. E por que somente um? E por que somente um? Quantos estavam de manhã quando eu falei, Deus está fazendo uma pergunta aqui? Alô? Deus está fazendo uma pergunta. Quando o pai faz uma pergunta, por que ele faz? Porque ele quer falar com uma coisa que eu penso que sei, mas não sei. Por quê? Que ele fez, dos dois ele fez um, e colocou uma porção do seu espírito. Gabriel, vem cá, por favor. Fica um pouquinho mais para trás. Venha cá. O mesmo Deus pergunta e o mesmo Deus responde. Por quê? Deus colocou uma porção do seu espírito. Por quê? Não é porque ele buscava uma descendência piedosa. Essa palavra descendência piedosa, por favor, busque em casa saber o original. Esta palavra no original, ela é, como que fala Deus no plural que me fugiu agora? No original, não, me ajuda, Douglas. Não, diabo, tu não vai tirar isso de mim, não. Deixa eu mostrar. Elohim. Obrigado, meu amor. Elohim. Elohim é Deus no plural. Quando Deus está dizendo que quando eles casaram, Deus colocou uma porção do espírito deles no matrimônio. Por quê? Porque Deus busca para si um Elohim desse matrimônio.
Deus não está buscando um filho desse matrimônio. Deus não está buscando um filho de Marquinho e Cláudia. Deus está buscando desse casamento um Elohim. Deus colocou uma porção dele nesse matrimônio, porque está buscando desse matrimônio um filho dele, um Elohim. Por isso esse casamento precisa ser vivido no Espírito, para dar para Deus um Elohim sobre a terra. Então, uma geração contará as maravilhas do Senhor a outra geração. E por causa dos Elohims, filhos de Deus na face da terra, então a obra e o evangelho do Senhor perpetua. Dá um Elohim para Deus. Que idade você tem? Fique de pé um pouquinho. Qual o seu nome? A Maria Eduarda tem 14 anos. Vou poupar você, fica sentadinha, Maria Eduarda. Vou falar com você sentada mesmo. Qual o seu nome? Nicole, quantos anos? 13. A Nicole tem 13 anos. A Maria Eduarda tem 14 anos. Sabe por que a Bíblia diz para elas guardarem o corpo delas? Sabe por que a Bíblia diz para elas protegerem os seus corpos? Não é porque é pecado fazer sexo, não. Porque elas têm guardado dentro delas um Elohim. Porque elas têm guardado dentro delas um Elohim. Porque tem Elohim ali dentro. Por quê? Porque Deus disse, está escrito em Hebreus, que quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Levi deu o dízimo nos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus. Deus, um dia Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Hoje eu sou só Deus, obrigado. Porque às vezes eu faço o papel do diabo, é horrível. Deus está dizendo, ele encontrou Melquisedeque e Abraão e deu um dízimo ali. Deus olhou dentro de Abraão e viu Isaac. E Deus olhou dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e viu Jacó. E Deus olhou dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e Deus viu Levi. E por causa de um dízimo que o tataravô uma vez só deu a Melquisedeque, 4 gerações depois, Deus decidiu que todos os dízimos de Israel viriam para a casa de Levi. Uau! O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Abraão não tinha filho, Deus disse a Abraão, você é pai de nações? Você está entendendo? Porque você já é mãe. E Deus já conhece o seu filho, e o seu neto, e o seu bisneto. É por isso que você guarda o seu corpo e a sua virgindade para o casamento, para dar um Elohim para Deus. Porque você guarda uma geração de Deus. Aleluia! Não se trata de pecado ou não pecado que vai entrar em disciplina ou Deus vai matar, não. Porque se Deus pode consertar e corrigir aqueles que derramaram sangue no altar da imoralidade, como eu e a minha Lulu, o que Ele não fará com você, que vai guardar a sua santidade, a sua pureza até aquele dia do matrimônio. Por isso que tem coisas que nós somos como Moisés, não vamos poder entrar, mas a geração que vem vai entrar. Moisés, você não vai entrar. E Moisés disse, tudo bem, Senhor, contanto que eles entrem. E Deus precisa de Moisés, que pague o preço para coisas que nem mesmo vai experimentar. Mas a geração que está vindo, ela vai entrar, ela vai experimentar. Aleluia! Jezabel quis a vinha de Nabote. Nabote disse, eu não vendo a vinha. Ele não falou, eu não vendo a vinha. Longe de mim, vender a herança do Senhor. Sabe o que aconteceu com Nabote? Ele morreu. Jezabel matou Nabote. Aquele dia,
Nabote recebeu uma proposta. Acabe disse: Nabote, você mora no lado do meu palácio, você fez uma vinha ali, quanto é que você quer nela? Não tem preço. Não, você pede quantas que você quiser. Nabote podia ficar rico naquele dia, Gabriel, mas ele disse: não, longe de mim de vender a herança do Senhor. Aí Jezabel mata Nabote. No versículo, então Nabote morre por Jezabel. Próximo versículo, na minha Bíblia tem um subtítulo: Deus chama Elias. Quem você acha que moveu a mão de Deus para chamar Elias? Um homem que decidiu que não venderia a sua herança dos seus filhos para Jezabel. Mas se ele vende a herança do Senhor, aquele pedaço de chão que era a herança demarcada na terra de Canaã, quando seus filhos amanhã, seus filhos podiam estar com uma terra 20, 30, 50 vezes maior, porque o rei estava disposto a pagar qualquer preço. Então amanhã os filhos de Nabote estariam ricos, mas não tinham a herança do Senhor. Nabote escolheu morrer, mas decidiu que os seus filhos teriam a herança do Senhor. Por isso Deus moveu, Deus mata Jezabel, Elias mata Jezabel através de Jeú, mata Acabe. Tem coisas que nós estamos fazendo, Douglas, que nós vamos morrer e nós não vamos experimentar, mas a próxima geração, ela terá a herança do Senhor, ainda salvaguardada. Um Elohim, vale a pena pagar o preço. Uma geração para Deus, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Qual o seu desafio? Não ser uma propaganda enganosa para os seus filhos sobre Cristo. Qual o seu desafio? Não ser uma propaganda enganosa sobre os seus filhos, para os seus filhos sobre a igreja. Porque ainda que pastor venha adulterar, ainda que pastor venha roubar, se tem um matrimônio que expressa Cristo e a igreja, seus filhos nunca perderão a referência correta. Porque assim como marido e esposa, ai, assim é Cristo e a igreja. Agora, por favor, eu não estou aqui falando de pessoas, eu estou falando de um matrimônio que Deus estabeleceu. Pastores e líderes que estão nesse lugar, qual é o nosso problema hoje, Marquinho? Por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente está querendo fazer marido e esposa ficar de bem. Se a gente consegue fazer com que eles não briguem, tá bom. Não importa se organizam sem o padrão de Deus. Não, chega, não vamos mais trabalhar para pessoas ficarem de bem. Vamos trabalhar para restaurar o fundamento do matrimônio. Porque o fundamento sustenta. Quando transborda os rios, sopra os ventos. Uau, eles estão ali. Precisamos restaurar os fundamentos, e um fundamento a ser restaurado é o fundamento do matrimônio. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Podemos ter tropeços no meio do caminho, não há problema. Podemos ter situações aqui e ali. Deus não está aprovando ou reprovando. Deus só está ressaltando o valor do matrimônio. E para aqueles que já não estão mais casados, eu gostaria de colocar o meu coração aqui, e eu vou encerrar com isso. A restauração dos muros de Jerusalém, da casa do Senhor, depois que restauraram o templo, retomaram o sacerdócio levítico, depois que tudo estava organizado, o último capítulo de Esdras e o último capítulo de Neemias, lido com uma só coisa: eles mandam devolver todas as esposas estrangeiras. Todos os homens judeus que casaram com mulher que não era judia tiveram que ser despedidas. Ouça, que eu gostaria que, se você compreender isso, você vai compreender o que eu estou falando e aquilo que você pode defender sem machucar pessoas. Naquele dia, muitas esposas que não eram judias já estavam convertidas ao Senhor. Elas estavam
eram esposas preciosas, mães preciosas, mas elas tiveram que ser despedidas. Muitas mulheres judias que já estavam desviadas ficaram em casa. Por quê? Porque depois que Deus restaurou todas as coisas, Ele precisava trabalhar com a próxima geração, deixar um modelo correto sobre casamento para a próxima geração. Então naquele dia, Deus não estava aprovando ou reprovando pessoas, Deus só estava recuperando o padrão do matrimônio, para que a próxima geração vindo tivesse um padrão correto a ser seguido. Quando nós falamos sobre esse tipo de coisas, não estamos reprovando quem está divorciado, porque não sabemos o nosso dia de amanhã. Não estamos reprovando quem não casou virgem, porque eu mesmo não casei e minha esposa também não. Não estamos tratando de quem é bom e de quem é ruim. Não estamos falando de pessoas. Estamos falando de um fundamento do matrimônio. Porque ainda que nós tropecemos para lá ou para cá, não podemos arrancar da vista dos nossos filhos o verdadeiro fundamento e o padrão de Deus, para que aqueles que queiram reconstruir corretamente tenham a matriz correta para fazê-lo. Porque Cristo e a igreja foi, é e sempre será o modelo de matrimônio. Por isso, quando Ele voltar, aleluia, a boda acontecerá. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Obrigado, meus amados. Eu amo vocês demais. Fica de pé comigo em nome de Jesus.